Queremos neste momento, por mais uma vez, dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham, acompanham a transmissão do culto da Igreja Batista na Brasília. Aí onde você está, que Deus possa falar ao seu coração neste momento através da palavra do Senhor. Saudamos aos nossos irmãos em Cristo Jesus, com a graça e a paz do nosso Salvador. Expressamos também a nossa saudade dos irmãos, o desejo de estarmos juntos o quanto antes, reunidos aqui no templo, para em um só ajuntamento adorarmos ao nosso Deus na beleza da sua santidade, para podermos assim cumprimentar os irmãos com aquele aperto de mão, com aquele abraço. Mas enquanto isso não é possível, vamos usar os meios que Deus assim colocou ao nosso dispor, para continuar adorando ao Senhor e ajudando aos irmãos a fazerem isto, a fazerem os seus cultos nos seus lares e continuarem assim acompanhando o ensino da palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento, pedir por mais uma vez a direção do Senhor, que este momento seja um momento agradável a Deus, seja um momento de edificação para a vida dos santos e seja um momento de confronto para os pecadores sem Cristo, seja um momento de esperança para aqueles que estão sofrendo, seja um momento de regozijo, de exultação para aqueles que estão tendo a sua alegria abafada pelo sofrimento, pelas preocupações diante desta pandemia da Covid-19 que nós estamos enfrentando. Vamos nos voltar ao Senhor em oração. Grandioso Pai, Rei soberano e eterno, Deus de toda graça, de todo poder, Deus que é rico em misericórdia, também em justiça e em juízo. Pai, neste momento nós voltamos o coração ao Senhor, quebrantado, contrito, para, ó Deus bendito, te adorar na beleza da tua santidade, ó Pai bendito. Para isso, Deus, o nosso clamor por mais uma vez é o que o Senhor abençoe as nossas vidas. Abençoe, Pai Santo, a vida daqueles que estão a nos assistir neste momento. Que este momento, ó Pai, seja de edificação para a fé dos teus santos. Que este seja um momento de confronto ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, para aqueles que ainda estão desprovidos da salvação, Pai. Senhor, desde já suplico que a Tua palavra traga consolo, esperança, alegria, Deus bendito, ao coração daqueles que estão angustiados, que estão aflitos, por conta deste momento tenso em que nós estamos vivendo, Deus bendito. Já suplicamos desde já também que o Senhor possa trazer alívio ao coração daquelas pessoas que estão enlutadas, Senhor, que perderam pessoas amadas na luta contra esta enfermidade tão letal e que hoje sofrem a dor da saudade, ó Pai. Que o Senhor conforte, console, que o Senhor seja refúgio, seja fortaleza presente na vida daqueles que estão atribulados de coração. Também, Deus, suplicamos a manifestação da Tua misericórdia para os nossos dias, ó Pai. Ó Senhor bendito, manifesta da Tua graça, do Teu amor, da Tua grande e rica misericórdia para os nossos dias, Deus, trazendo-nos o quanto antes a cura para este vírus tão letal, medicamentos apropriados para combater e curar os infectados, ó Deus, e na Tua infinita bondade, ó Pai querido, conserva em vida aqueles que estão lutando contra esta enfermidade, ó Pai. Guarda, Deus bendito, os nossos irmãos, guarda, Pai bendito, aqueles que estão diretamente na linha de frente, na área da saúde, da segurança, aqueles pais de famílias que precisam sair todos os dias para aquelas atividades essenciais para ganhar o pão de cada dia da sua família. Também peço que o Senhor supra as necessidades daqueles que neste momento estão impedidos de exercer as suas atividades
E assim, ó Pai bendito, de ganharem o seu recurso diário para o sustento da sua família. Que o Senhor possa prover de meios milagrosos, se necessário for, as necessidades destas pessoas, ó Pai. Nos abençoe neste momento de adoração. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, com alegria no coração, continuar engrandecendo a Cristo neste momento, cantando para o louvor da glória do nosso Salvador. Vamos louvá-lo com 2 hinos do nosso cantor cristão. Graça e paz, irmãos. Vamos agora entoar o cântico 410 do cantor cristão, Felicidade no Serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Vamos entoar agora o cântico 411 do cantor cristão, Dia Festivo. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos
neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Eu quero já neste momento convidá-lo a abrir a palavra do Senhor comigo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 3 a 9, mas iremos estudar os versículos de 6 a 9. Nós julgamos por bem dividir essa porção da palavra do Senhor em 2 estudos. Fizemos o primeiro hoje pela manhã, versículos 3 a 5, e agora o próximo, versículos 6 a 9. Abra comigo a palavra do Senhor, mantenha a sua Bíblia aberta como de costume. Pedimos isso aos irmãos, para que você possa acompanhar o estudo da palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9, estudo a partir do verso 6. Diz a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Senhor, nós pedimos a Ti que neste momento possa nos dar da Tua graça para o estudo da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Apenas lembrando aos irmãos que essa carta do apóstolo Pedro foi escrita a um povo sofrido, a um povo que enfrentava muitas provações, que passava por momentos tensos na sua fé, que era assediado pelo mundo, que passava, digamos, por sofrimentos internos e externos, tá? Em sua grande parte, conforme estudamos na introdução desta carta, estes sofrimentos eram causados por causa da sua fé em Cristo Jesus. Por conta do seu novo estilo de vida, a sociedade passou a persegui-los, os seus familiares, os seus ditos amigos passaram assim a persegui-los, trazendo grande sofrimento a eles, querendo de alguma forma trazê-los de volta à devassidão do pecado de onde outrora eles saíram. Por conta disso, em defesa e razão da fé, esses irmãos passavam por muitas e variadas provações. Prova disso é o texto que vamos estudar neste momento. Claramente ele descreve um momento de provação, um momento de sofrimento, um momento de aflições para o povo de Deus. No entanto, ainda assim,
Pedro exorta esses irmãos a preservarem a alegria da fé em Cristo Jesus em meio às provações. Meus irmãos, esta exortação é necessária para os nossos dias, é aplicável para as nossas vidas e, mais do que nunca, é necessária para o nosso coração nos dias de hoje, que vive aflito, que vive aí fustigado pelas pressões desta enfermidade que nós estamos enfrentando. E nós temos que ter cuidado, porque senão as variadas provações da vida podem assim ameaçar a alegria da nossa fé cristã. E ainda à guisa de introdução, eu quero alistar aqui 4 situações que, se não tivermos cuidado, podem assim ameaçar a alegria da vida cristã. E ressalto que estas situações, elas foram alistadas pelo pastor Hernando Dias Lopes, quando ele estuda o capítulo 4 de Filipenses, versículo 1, onde fala a respeito da alegria cristã. E o pastor Hernandes alerta para o cuidado que precisamos ter diante daquilo que ameaça a alegria da nossa salvação. Ele diz lá o seguinte, que precisamos ter cuidado com as circunstâncias. Elas são roubadoras da alegria. Elas chegam de forma inesperada, elas invadem a nossa vida, elas invadem a nossa alma. E têm um grande poder em ameaçar a nossa alegria. Pense, por exemplo, um acidente inesperado que tira a vida de um filho. Um diagnóstico médico inesperado de que a pessoa está já com uma doença crônica em estado terminal. São circunstâncias que podem nos afetar. Mas ele também diz que nós precisamos ter cuidado com as pessoas, porque as pessoas podem roubar a nossa alegria, ameaçar a alegria da nossa salvação, o regozijo da presença de Cristo em nós. E de fato, meus irmãos, vale dizer que quanto mais próxima de nós são as pessoas, maior é a dor que elas podem nos causar diante de alguma situação. Mais dói a traição, por exemplo, de um amigo, do que de uma pessoa que você pouco tem contato com ele. Precisamos ter cuidado nos nossos relacionamentos pessoais. Mas ele também diz que as coisas têm este poder de ameaçar a nossa alegria. E de fato, meus irmãos, quantas pessoas colocam a sua alegria nas coisas desta vida, nas coisas materiais, e quando essas coisas lhes faltam, quando essas coisas saem de suas mãos, elas mergulham na mais profunda depressão, elas vivem afundadas na tristeza, porque a sua alegria estava nas coisas e não em Deus. A nossa alegria está em Deus, mas nós lidamos com coisas materiais, nós precisamos inclusive delas, mas temos que ter cuidado para que não foquemos a nossa alegria nela, ao ponto de que isso venha ameaçar a nossa alegria em Cristo. A quarta situação que o pastor Hernandes coloca é que temos que ter cuidado com a ansiedade. Temos que ter cuidado, meus irmãos, com aquelas preocupações exageradas. E de fato, muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós nos preocupamos com coisas que ainda não aconteceram, com coisas que nós não sabemos se vão acontecer, e vale ressaltar, a maioria delas nem sequer acontecem. Nós vivemos um momento tenso, um momento que tem trazido muita ansiedade ao coração até mesmo dos servos de Deus. Irmãos estão vivendo muito preocupados, e essa preocupação já chegou mais perto de nós, na nossa cidade. Quantas pessoas hoje estão aqui ansiosas, temorosas, preocupadas, amedrontadas por conta deste vírus que está se alastrando na nossa cidade, que está tirando vidas. Sim, meus irmãos,
Estamos em um mundo onde enfrentamos muitas provações, muitas dificuldades, passamos por muito sofrimento e precisamos ter cuidado para que isso não ameace a nossa alegria em Cristo Jesus. Tendo isto em mente, eu quero desenvolver nesse texto a seguinte ideia com os irmãos: que a despeito das muitas provações da vida, aqueles que foram misericordiosamente salvos pela fé em Cristo Jesus e estão sendo guardados pelo poder de Deus, devem alegrar-se em sua salvação eterna. É uma ideia semelhante a que desenvolvemos pela manhã, sendo o que muda a parte final, que mostra que nós devemos nos alegrar na nossa salvação eterna, a despeito das muitas provações que nós passamos. E eu quero destacar no texto 3 razões pelas quais nós devemos nos alegrar na nossa salvação, a despeito das muitas provações que nós passamos na vida, inclusive neste momento específico. A primeira razão é porque a alegria da salvação cristã é permanente. Em contraste com as provações que são breves, que são momentâneas, que são transitórias, conforme vários ensinos da palavra de Deus, a alegria da salvação do crente, a alegria que ele tem de ser redimido por Jesus Cristo, de estar sendo guardado pelo poder de Deus para a salvação eterna, é permanente. Veja comigo o verso 6. E observe que o texto inicia com uma exortação aos seus leitores, para que eles vivam alegres. Nisto exultai. Agora a pergunta é: nisto em quê? Exultar em quê? Alegrar-se em quê? O termo nisso se refere à salvação que foi anteriormente citada como a herança final do crente. Aquilo que é dito lá no versículo 5, que Deus está nos guardando pelo seu poder para a salvação que há de revelar-se no último dia, no dia de Cristo Jesus. É o fato de nós termos esta salvação, é o fato de nós estarmos sendo guardados pelo poder de Deus, que deve trazer alegria ao nosso coração, mesmo em meio ao fogo ardente das provações. Portanto, irmãos, exultai, diz o apóstolo Pedro, por terem sido alcançados pela misericórdia de Deus para a salvação eterna das suas vidas. Nesse sentido, o termo exultai também pode ser traduzido por alegrem-se, conforme faz a NVT, nova tradução transformadora. E essa exultação descreve então a postura do crente, que surge de pelo menos 2 fatos. Primeiro, nós nos alegramos pelo privilégio de desfrutar da presença de Deus e sermos aceitos na sua presença, guardados pelo seu grande poder. Que grande privilégio! Nós que antes não éramos povo, hoje somos povo de Deus. Nós que outrora estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, hoje temos vida e vida com Deus, devemos nos alegrar. Nós que outrora estávamos afastados da presença de Deus, hoje temos a presença do próprio Deus na nossa vida e somos aceitos diante dele como filhos amados. Por isso Pedro inicia o verso 3, dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é também o nosso Deus, que é também o nosso Pai. Alegrem-se, crentes, por causa do privilégio da contemplação da presença de Deus na face de Cristo. Mas segundo, nós nos alegramos pela grande salvação que nós recebemos do Senhor. Aquela salvação descrita no versículo anterior. E Pedro está dizendo: se alegrem, exultem de todo o coração, porque vocês desfrutam misericordiosamente da salvação que Deus vos deu. Meus queridos, quando enfrentamos as provações com essas perspectivas em mente, de que a presença de Deus está conosco, de que nós temos a salvação em Cristo Jesus, então nós continuaremos exultando, nos alegrando do Deus da nossa salvação mesmo diante das situações mais difíceis da vida.
esta exortação é para nós, que estamos sofrendo em meio a essa pandemia. Esta exortação é para aqueles que estão sofrendo a perda de pessoas amadas. Se você é um crente, Deus está dizendo para você: alegre-se, não pela dor da perda, não pelo sofrimento em si, mas porque apesar do sofrimento, Deus está com você, porque apesar do sofrimento, você tem a salvação em Cristo Jesus. Mas em seguida, o texto mostra que as provações, elas são breves, se comparadas com a permanência da alegria cristã. Diz aí: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A expressão embora também pode ser traduzida por ainda que, ou seja, ainda que estejamos passando pelas mais dolorosas provações da vida, elas não roubarão a alegria da nossa salvação, ainda que seja necessário, conforme o texto, passar por momentos intensos de dores, de sofrimento, quer seja o dor do luto, quer seja o dor de uma enfermidade terminal, quer seja a dor de uma frustração familiar, quer seja a dor do desemprego, ainda que tudo isso nos sobrevenha, nós não perderemos a alegria da salvação que nós temos em Cristo, porque ela é permanente. Por mais severo que seja o sofrimento do crente, ele está limitado à existência terrena. Por isso, a Bíblia diz que é breve, que é momentâneo. O termo contristado aí se refere aos efeitos produzidos pelo sofrimento, presentes na mente e no coração do crente. Não se refere necessariamente ao sofrimento em si, mas à tristeza que o sofrimento causa. Se refere a uma tristeza profunda que resulta de alguma provação, como por exemplo, pessoas que passam por situações difíceis e por conta dessas situações elas acabam mergulhando num sofrimento muito profundo. Isso acarreta para elas um momento também de depressão. Pedro está dizendo: ainda que contristados, ainda que vocês estejam com o coração entristecido, se alegra. Pode parecer um paradoxo. Contristados, mas alegres. Alegres não pelas dores, mas alegres em saber que aquele sofrimento, que aquela provação não pode tirar de nós esse bem precioso da nossa salvação. Ainda que tenhamos que passar por momentos assim, o Senhor continua a ser a alegria da nossa salvação. Por isso que Paulo, repetidas vezes, quando escreve aos filipenses, que estavam passando por um contexto semelhante de sofrimento, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. E esta expressão de alegria se repete numa pequena carta por pelo menos 16 vezes, para mostrar aos crentes que a alegria deles está fundamentada na sua salvação em Jesus Cristo, que ainda que seja necessário ele passar por muito contristamento, por muita tristeza, nada vai lhe tirar essa alegria do coração. Agora, eu preciso que você entenda que o contristado por breve tempo é em contraste com a eternidade proporcionada pela alegria da salvação. Ou seja, ainda que um crente piedoso sofra por décadas, isto, à luz das Escrituras, é um breve tempo, se comparado com a permanência da alegria cristã, com a eternidade da alegria da salvação que perpassa por este mundo. Nós temos que entender esta momentânea e breve contristação, comparando-a com a permanência da alegria. Porque, por exemplo, para alguém que há 10 anos luta contra o câncer pela vida, estes 10 anos vão parecer 8 ou 10 décadas.
Pense naquela esposa que há anos luta contra o alcoolismo do seu marido, que destrói o relacionamento, que afeta os filhos, que afeta o rendimento financeiro da família. Aquela mulher sofre por anos. Para aquela mulher, 5 anos serão como décadas. Então, para aquela pessoa, para pessoas nesse sentido, aquela provação não é breve, ao contrário, ela parece ser cada vez mais longa. Mas quando nós olhamos para as provações, comparando com a permanência da alegria, com a eternidade da alegria da salvação, então nós vamos entender que elas são breves, porque a sua existência está limitada a esta vida, mas a existência da alegria do crente perpassa para toda a eternidade. Como disse bem o apóstolo Paulo em Romanos 8:18, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. É claro que o sofrimento era grande coisa. Paulo relata em inúmeras ocasiões o quanto ele sofreu, mas ele está dizendo que aquilo que eu estou sofrendo agora, nesta vida, não se compara com a glória que vai me ser revelada em Jesus Cristo. Meus irmãos, as provações que nós enfrentamos, as tristezas do coração, as depressões com as quais você luta, não são nada se comparadas com a alegria que lhe está reservada no reino dos céus. Por isso é que Pedro diz: exultai-vos no Senhor, ou alegrai-vos nisso, na salvação que vem do Senhor. Por isso, irmãos, nós estamos estudando que, a despeito das muitas provações da vida, aqueles que foram misericordiosamente salvos pela fé em Jesus Cristo, estes estão sendo guardados pelo poder de Deus, e eles devem alegrar-se em sua salvação eterna. E estamos vendo 3 razões para esta alegria. A primeira razão é porque a alegria da salvação cristã, ela é permanente, ela perpassa para a eternidade, em contraste com as provações que ficarão neste mundo. A segunda razão é porque a alegria da salvação cristã é valiosa. Versículo 7. E nós vemos aqui nesse versículo alguns benefícios das provações quando nós passamos por elas nessa perspectiva de que elas são breves se comparadas com a eternidade. Quando nós passamos por elas olhando para Jesus Cristo. E eu quero destacar estes benefícios para você. Primeiramente, nós vemos que as provações, elas provam o valor da nossa fé. Por isso que diz se necessário, porque de fato as provações, elas são necessárias. A expressão lá, se necessário, também pode ser traduzido visto que são necessários, visto que necessário vocês passarem por muitas provações. E de fato, meus irmãos, há momentos em que nós precisamos passar pela fornalha das provações, porque tem lições que Deus deseja nos ensinar através delas, e tem lições que nós não aprenderíamos senão por meio delas. Observe que o início do versículo 7 vai nos ensinar isso, que as provações, elas confirmam, elas provam o valor, a autenticidade da nossa fé em Jesus. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. A palavra confirmar aqui tem o sentido de ser aprovado depois de um teste. A ideia é de que as provações são enviadas por Deus, são necessárias para as nossas vidas, para provar a veracidade da nossa fé em Cristo e também provar o valor que esta fé tem. Sendo assim, a fé que não resiste ao fogo do sofrimento é falsa e, portanto, é uma fé vã, porque não redunda em salvação para o pecador. Esta fé que não resiste à fornalha do sofrimento não tem nenhum valor diante de Deus, embora sim possa ser admirada pelos homens. Quantas pessoas
que são ditas cristãs são admiradas pelos homens, são tidas como pessoas piedosas pelos homens, mas que na verdade têm uma fé vã, têm uma fé inútil, porque essa fé não está fundamentada em Cristo, porque essa fé não vai resistir aos sofrimentos, às tentações deste mundo. Mas enquanto isso, a fé é valiosa, a fé genuína, ela é preciosa mais do que o ouro depurado pelo fogo, diz o texto. E o porquê que essa fé é tão valiosa? Por que essa fé é mais preciosa do que o ouro? Veja o que Pedro diz, que a fé do crente em Jesus Cristo, ela é tão valiosa, ela é tão preciosa, que nem mesmo o mais puro ouro, nem mesmo todo o ouro do mundo vale mais do que essa fé. E por que isso, meus irmãos? Ela é preciosa porque ela procede de Deus. O dinheiro não pode comprar essa fé. Ela é dada por Deus para aqueles a quem Ele escolheu para a salvação em Cristo. Ela é preciosa porque ela está depositada em Jesus. Jesus é o objeto único da nossa fé salvadora. Não está no mundo, não está nas coisas, não está no dinheiro, não está nas pessoas. A nossa fé está voltada para o nosso Salvador Jesus Cristo, e é por isso que ela é preciosa. Ela é preciosa porque resulta em salvação eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ela é preciosa porque ela perpassa o tempo, ela vence as circunstâncias, ela vence as provações. Ela também é preciosa porque ela não pode ser corroída, ela não pode ser destruída por nada e nem por ninguém, nem mesmo pelo diabo, nem mesmo pela própria morte. Por isso essa fé é tão preciosa, diz o apóstolo Pedro. As provações, elas vão confirmar, elas vão mostrar o quanto essa fé de vocês é valiosa, é preciosa, e mais do que o ouro depurado. Meus irmãos, esta é a fé que, conforme diz Judas lá em 3, foi de uma vez por todas entregue aos santos. Mas veja ainda comigo que as provações, irmãos, elas purificam a nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. As provações mantêm pura a nossa fé. As provações, elas servem para purificar o nosso caráter, o nosso comportamento em Cristo, assim como o fogo é usado para purificar, para depurar aquele ouro. Assim são as provações usadas por Deus para aperfeiçoar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé em Cristo Jesus. O texto se refere ao ouro sendo purificado pelo fogo. E nós sabemos que este é um processo natural pelo qual o ouro passa para que seja removido dele todas as impurezas e fique apenas aquele ouro puro e valioso. Metaforicamente falando, Pedro está dizendo que Deus usa o fogo das provações para purificar a vida dos seus servos, para trazer pureza à sua fé. Neste sentido, precisamos entender que é de grande valia para o crente passar por muitas provações. Que é de grande valia para o crente entender esse objetivo purificador que o sofrimento tem sobre a sua vida. Porque se nós mantermos essa perspectiva, esse objetivo em mente, nós vamos entender que o propósito final definido para cada provação por Deus é que nós sejamos cada vez mais íntegros, é que nós sejamos cada vez mais puros, é que a nossa fé seja cada vez mais perseverante em Cristo Jesus. Por isso que lá no capítulo 4, no verso 12, Pedro diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Portanto, meus irmãos, sem dúvida, tem lições que nós não poderíamos aprender senão por meio da fornalha das aflições. Então pare de colocar Deus contra a parede quando você estiver sofrendo.
Pare de ficar questionando a justiça, a soberania de Deus diante das calamidades desta vida e volte o seu coração para Deus e peça que Deus lhe aumente a fé, que Deus sustente a sua fé, que Deus aperfeiçoe o seu caráter através das circunstâncias difíceis desta vida. Mas veja, terceiro lugar comigo, os resultados das provações. As provações, elas provam o valor da nossa fé, elas purificam, elas mantêm a nossa fé e o nosso caráter puros, mas as provações também trazem resultados gloriosos para a nossa fé em Cristo. Diz o texto aí: muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado do que o fogo, e aí diz, e redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O termo redunde aqui significa literalmente ser achado em, tá? E aponta para os resultados finais das provações na vida do crente. O que isso significa? Significa que quando Jesus Cristo vier, e aqui diz respeito então à revelação de Jesus Cristo, é o momento em que Cristo vier a este mundo buscar a sua igreja, buscar os seus eleitos, os redimidos pelo seu sangue. Quando isto acontecer, Jesus Cristo há de encontrar os seus servos que foram provados pela fornalha do sofrimento e mostraram que a sua fé era genuína, era valiosa, desta forma, em louvor, glória e honra a Deus. É assim que Jesus Cristo espera encontrar os seus servos. É por isso que Pedro então alista 3 resultados da fé que foi provada e confirmada. O primeiro resultado é que na revelação de Jesus Cristo nós seremos encontrados louvando a Deus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, adorando ao Senhor com toda a gratidão no coração por conta da sua muita misericórdia que nos alcançou. O segundo resultado é que na revelação de Jesus Cristo nós seremos encontrados glorificando a Deus, ou seja, vivendo para o louvor da glória de Deus, tendo uma vida que glorifica ao nosso Salvador em tudo que nós somos, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós fazemos. Pedro está dizendo: as provações vão ensinar vocês a glorificar a Deus até a volta de Jesus Cristo. Mas o terceiro resultado é que na revelação de Jesus Cristo nós seremos encontrados honrando ao nosso Deus. Quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, quem de fato irá com Cristo? Aqueles que forem encontrados louvando, glorificando e honrando a Deus. As demais pessoas que, por mais que professaram a fé em Cristo, por mais que estiverem sendo membros de uma igreja local nesta ocasião, ficarão de fora, serão deixadas por conta de que não viveram para o louvor da glória de Deus, não viveram glorificando, não viveram honrando a Deus nas suas vidas de todo o coração, embora o professassem com os lábios. De fato, meus irmãos, toda fé em Jesus Cristo leva o salvo a ter atitudes como estas, e não apenas a ter estas atitudes, mas vivê-las diariamente nas suas vidas, louvando, glorificando e honrando ao seu Deus. Por mais que ele esteja sendo perseguido por muitas provações. Portanto, estamos estudando que, a despeito das muitas provações da vida, aqueles que foram misericordiosamente salvos pela fé em Jesus Cristo, eles estão sendo guardados pelo poder de Deus. E por isso, eles devem alegrar-se em sua salvação. E estamos destacando no texto 3 razões para que o crente se alegre na sua salvação a despeito dos sofrimentos desta vida.
A primeira razão é porque a alegria da salvação cristã ela é permanente. A segunda razão é porque a alegria da salvação cristã ela é valiosa, ela é preciosa. A terceira razão é porque a alegria da salvação cristã ela é cristocêntrica. Versículos 8 e 9. Antes eu preciso dizer para você que a palavra provação no final do versículo 6, ela se refere ao sofrimento que chega às nossas vidas de forma inesperada, tá? Por exemplo, pode ser a perda de alguém que você ama, pode ser o diagnóstico de uma enfermidade crônica, pode ser a perda do emprego, pode ser a frustração com um filho, pode ser um acidente fatal na família. São coisas que nós não esperamos acontecer, mas que em muitas ocasiões, de forma inesperada, elas chegam até nós e elas causam uma dor ainda maior ao nosso coração que não estava preparado para lidar com essas situações. Mas ainda que isso nos aconteça, a nossa alegria da salvação permanece, porque ela não está voltada para as circunstâncias, ela está em Cristo Jesus. Nada vai destruir essa alegria do coração de alguém que creu em Jesus. E a expressão a quem, no início do versículo 8, ela se refere a Jesus Cristo, que foi mencionado no final do versículo 7. E isso é importante nós compreendermos, porque essa expressão a quem está dizendo que o centro daquilo que vai ser dito no versículo 8 e no versículo 9 é Jesus Cristo. Por isso que eu afirmo aqui que a alegria da salvação cristã ela é cristocêntrica. Nós nos alegramos porque nós olhamos para Jesus e não para as provações temporais da vida. E vale ressaltar que foi com essa perspectiva que os servos de Deus, tanto no período bíblico quanto no decorrer da história, lidaram com as provações. Por exemplo, é com essa mesma perspectiva em mente que Paulo lidou com os sofrimentos do seu ministério, olhando para Jesus Cristo. Veja o que ele diz lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, veja que expressão muito semelhante com a que Pedro usa para as breves provações, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo que ele passava por aqueles momentos olhando para a eternidade, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Tendo isto em mente, vamos ver algumas lições aqui neste ponto a respeito desta alegria cristocêntrica. Primeiramente, o texto ele faz duas afirmações a respeito do relacionamento do crente com Cristo. Primeiro, o texto afirma que nós o amamos sem nunca tê-lo visto. Veja o que Pedro diz no início do verso 8: a quem, ou seja, a Jesus Cristo, não havendo visto, amais. Meus irmãos, a semelhança dos leitores de Pedro, que não tiveram o privilégio de ver Jesus Cristo face a face, mas ainda assim o amaram, nós também, ainda que não vendo a Jesus Cristo face a face, o amamos de todo o nosso coração. Vale dizer que o tempo verbal aqui de amar indica uma ação contínua, indica um amor perseverante e permanente. Fala a respeito de um amor que teve início na salvação e que vai durar por toda a eternidade, que nunca jamais terá seu fim. Assim é o relacionamento do crente com Cristo Jesus. Por meio da sua fé, ele ama, e ele continuará amando a Jesus Cristo até o fim, mesmo que as coisas mais dolorosas lhe sobrevenham, ele continuará amando a Deus, amando a Cristo Jesus acima de tudo e acima de todos.
porque não tem como não amar um Salvador como o nosso. Mas, segundo lugar, Pedro diz que nós nos relacionamos com Ele através da fé. Diz, no qual, não vendo agora, mas crendo. Pedro está dizendo, vocês nunca viram a Jesus pessoalmente, mas vocês amam a Jesus. Agora ele diz, vocês não estão vendo Jesus agora, mas vocês estão crendo nele. E de fato, nem os leitores de Pedro e nem nós estamos vendo face a face a Jesus Cristo. Não tivemos ainda este privilégio, mas ainda assim nós cremos nele e nós continuamos crendo no nosso Salvador Jesus. Mas vale dizer, meus irmãos, que haverá um tempo em que aqueles que verdadeiramente creem em Cristo Jesus, com todo o valor e veracidade da fé, irão ver o seu Salvador face a face. Irão ver esse Cristo que foi crucificado, e irão poder ver as marcas dos pregos, como Tomé viu após Jesus Cristo ressuscitar. Um dia nós veremos o nosso Salvador face a face, mas enquanto este dia não chega, nós o vemos pelos olhos da fé. O advérbio de negação aí, não, é usado para enfatizar a força e a durabilidade da fé, mostrando que esta fé está sempre voltada a Jesus Cristo. Também, a palavra crendo aí, o verbo crer, o tempo verbal também fala a respeito de uma fé contínua, ou seja, de uma fé que teve início na salvação, que nos conduziu a ela e que permanece para todo o sempre. Nós vamos continuar crendo até o fim, mesmo sem nunca ter visto o nosso Salvador. É assim o relacionamento do crente com o seu Salvador. Ele o ama sem vê-lo. Ele creu e continua crendo sem vê-lo. Mas veja em seguida que o texto também faz duas afirmações a respeito da alegria do crente. Primeiro, diz que esta alegria ela é indescritível. Tá? Exultai com alegria indizível. Veja a ênfase. Como que dizendo, alegrai-vos com alegria indizível, porque o termo exultai também significa alegria. Então veja que Pedro, de maneira seguida, repete a palavra, alegrai-vos com alegria indizível, isso para enfatizar o quanto nós precisamos se alegrar pela nossa salvação, o quanto nós precisamos se alegrar em amar e crer no Senhor Jesus Cristo. Esta palavra indizível aponta para algo que não pode ser explicado por palavras. Por isso nós afirmamos que esta alegria ela é indescritível. Ou seja, ela supera o poder da linguagem humana. Não tem como um pecador que foi regenerado segundo a muita misericórdia de Deus descrever em linguagem humana aquilo que se passa no seu coração por ter sido chamado para crer em Jesus. É uma alegria que não pode ser resumida em palavras. Esta palavra, então, indizível, que fala a respeito de uma alegria indescritível, que não cabe dentro do linguajar humano, tem o sentido de algo que é divino, de algo que é sobrenatural, que excede a compreensão humana, semelhante à paz de Deus, que Paulo, ao escrever aos Filipenses, diz que a paz de Deus excede todo o entendimento humano. Assim também é a alegria da salvação, ela excede a compreensão humana, porque essa alegria ela é divina, ela é sobrenatural, ela vem de Deus. Mas segundo, o texto diz que esta alegria ela é gloriosa, diz é cheia de glória, e é isso que torna a nossa alegria indescritível, indizível, incompreensível, porque ela está revestida por uma glória que vem de Deus. É uma alegria cheia de glória, gloriosa, porque vem de Deus, porque vem do nosso Redentor. Assim é a alegria cristã. Por isso ela não pode ser extinguida pelo fogo das provações. O texto finaliza apontando a mais importante razão da alegria do crente: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
A palavra alma aqui tem o sentido de vida. Refere-se ao ser humano como um todo e não apenas à parte em si relacionada à alma, tá? Ou seja, o texto está dizendo que nós estaremos plenamente salvos de tudo que o pecado é, de tudo que o pecado representa no dia de Cristo Jesus. A expressão fim da vossa fé aponta para o fim lógico de um processo, indicando que a fé em Cristo Jesus não poderia ter outro fim senão a nossa eterna salvação. Hoje nós cremos naquilo que não vemos, e esta é uma descrição que o autor de Hebreus faz da fé. É crer, é esperar naquilo que nós não vemos. É isso que nós fazemos hoje. Mas quando Cristo vier, quando Cristo manifestar-se a este mundo, vier buscar a sua igreja, então o fim da nossa fé será a salvação da nossa vida, a salvação eterna para nós que cremos em Jesus Cristo. Naquele dia, não mais o veremos por meio da fé, mas o veremos face a face. Não mais o creremos sem vê-lo, mas estando diante dele. Na ordem do texto, esta é a principal razão, este é o principal motivo da nossa alegria, obter a plenitude da salvação. É isso que nos fortalece a permanecermos alegres, saber que nada vai tirar de nós essa salvação. É isso que alegra o coração dos filhos de Deus. E o principal objetivo das provações é nos aperfeiçoar por este glorioso momento, é nos preparar para receber esta salvação que, conforme estudamos pela manhã, está preparada para nós nos céus. Sendo assim, o nosso relacionamento com Cristo acontece hoje por meio do amor que temos por Ele sem vê-lo, por meio da fé que temos nele sem vê-lo, mas um dia nós o veremos face a face, nós receberemos a plenitude da nossa salvação. Esses dois elementos, o amor e a fé, descreve o relacionamento do crente com Cristo Jesus, confirma a veracidade da sua salvação eterna, e é o que sustenta o crente durante as tempestades da vida, ensinando a ele que o sofrimento presente não pode ser comparado com a alegria de servir ao Senhor e receber das mãos do Senhor essa grande salvação eterna das nossas almas. Meus irmãos, nós amamos e continuamos crendo em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o regozijo da nossa salvação. Ainda que coisas inesperadas, surpreendentes aconteçam, continuaremos crendo e continuaremos amando o nosso Salvador até o fim. Então, podemos estudar que, a despeito de muitas provações, aqueles que foram misericordiosamente salvos por meio da fé em Cristo, eles estão sendo guardados pelo poder de Deus, e eles devem alegrar-se em sua salvação. E o texto mostrou para nós 4 razões, porque devemos nos alegrar em Deus, nos alegrar na salvação que nós temos em Deus a despeito das provações. A primeira razão é porque a alegria da salvação cristã ela é permanente. Enquanto as provações são breves, estão limitadas a essa existência terrena, a alegria da salvação do crente ela é permanente, ela é duradoura, ela é eterna. A segunda razão é porque a alegria da salvação cristã ela é valiosa, ela é mais preciosa do que o ouro depurado pelo fogo, irmãos. E a terceira e última razão é porque a alegria da salvação cristã ela é cristocêntrica. Ela está depositada num Cristo que nós amamos sem ver. Ela está depositada em um Cristo que nós cremos sem nunca termos visto face a face. E eu quero então finalizar com algumas aplicações. Meus irmãos, diante da inevitabilidade das provações, quer elas venham mandando aviso ou sem aviso prévio, elas vêm.
Então a pergunta não é quando, a pergunta não é se elas virão, mas é quando elas virão, é como elas virão, em que momento, em que contexto elas chegarão até nós, com que forças elas virão até nós. Elas são inevitáveis e, à luz da Bíblia, na verdade, elas são necessárias para que Deus cumpra alguns propósitos dele nas nossas vidas por meio delas. É com esta perspectiva em mente, de que é impossível ao crente não passar por sofrimento, que eu quero fazer aqui 3 aplicações voltadas para as provações da vida. A primeira é dizer para você que as provações, de fato, elas são temporárias. O texto diz que elas acontecem por um breve tempo. E talvez você esteja lutando com algumas provações há anos. Talvez lutando com alguma enfermidade. Talvez lutando com uma crise de depressão há anos. E aí você diz, elas não são temporárias. Mas eu quero dizer que elas são temporárias se comparadas com a eternidade. Elas são temporárias se comparadas com a salvação eterna em Cristo Jesus. Por isso, ainda que elas venham até você com toda a força que ela tem, ainda que ela dure anos, saiba que elas estão limitadas à existência terrena, que na glória elas não estarão presentes na sua vida. Não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá lágrimas, não haverá tristeza no coração dos remidos do Senhor. Às vezes elas são temporárias no sentido temporal da vida. Às vezes elas duram poucos dias, meses, mas algumas de fato podem durar anos, décadas. Mas ainda assim, na perspectiva bíblica, elas são passageiras. Então lide com as provações nessa perspectiva, de que um dia elas vão ter fim. Que evidentemente isso eu estou falando se você crê em Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus e está sendo queimado pelo fogo do sofrimento, lamentavelmente eu quero dizer que uma realidade pior ainda te espera, quando você será lançado no fogo do inferno, e ali o sofrimento jamais terá fim. As provações são temporárias para aqueles que creem em Jesus Cristo. Isto então desafia você que não crê a vir até Jesus neste momento para crer nele. Há um dito popular em nossos dias que não tem fundamento bíblico, que diz que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Na verdade, o pecador não vem a Cristo por nenhum desses motivos, nem por amor, porque ele não ama a Deus na sua vida de pecado, e nem pelo sofrimento, porque se em algum momento algum pecador diz vir até Deus por conta do sofrimento, ele está vindo por interesse pessoal. Um pecador só pode vir a Cristo por meio da graça de Deus. Quando Deus chama eficazmente esse pecador e o conduz a Jesus Cristo por meio da sua graça para a salvação. Então não é pelo amor e não é pela dor, é pela graça de Deus. Mas se você está passando por provações, pode ser que Deus queira usar essas provações para te conduzir a Jesus Cristo por meio da graça dele. Venha até Jesus, para que as suas provações, para que o seu sofrimento sejam temporários e não perpasse pela eternidade no inferno. A segunda aplicação aqui é que as provações, por mais duras que elas sejam, elas são necessárias para a vida cristã. Como já disse, há lições que Deus deseja nos ensinar por meio do sofrimento. E há lições que nós não poderíamos aprender senão por meio do sofrimento. As provações nos ensinam a confiar mais em Deus, a depender mais de Deus, a buscar mais da presença de Deus, a se aproximar mais de Deus.
Se você olha nessa perspectiva, elas são necessárias. As provações ajudam a purificar o nosso caráter, a manter a nossa fé pura. Nessa perspectiva, elas são necessárias, conforme disse o apóstolo Pedro. Mas terceira e última aplicação é que as provações, elas são instrumentos nas mãos de um Deus soberano para ensinar o seu povo verdades preciosas. Acredite, você já aprendeu ou aprenderá lições de Deus que só são possíveis por meio das provações. Por isso, as provações são uma escola de Deus para a vida dos seus servos. Que o Senhor nos ajude a passarmos pelas provações com a perspectiva cristã, porque isso vai nos ajudar a nos mantermos alegres por causa da grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.